Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Todos notaram, já perceberam, muita gente já percebeu, tudo na vida da gente, três. Esse número muito forte na vida de todo mundo. Três. Três cores primárias, elétrico, magnético e racional. Primário, secundário e superior, Pai, Filho e Espírito Santo, muito três na vida da gente. O mundo é tridimensional, Dr. Carlos? É verdade. Na cultura racional, o autor dos livros Universo em Desencanto, o Racional Superior, nos alfabetiza em termos de energia, nos alfabetiza em termos de psicologia das energias. Então, enquanto a ciência diz que na matéria tem três dimensões e o tempo é uma quarta dimensão, uma dimensão curva, Einstein já dizia isso. Em termos de energia mesmo, nós temos as dimensões cósmicas e são divididas em três também. Três mundos: o primeiro mundo, o mundo racional, o astral superior e a deformação eletromagnética, ou o astral inferior. Cada um desses planos, dessas dimensões cósmicas, tem a sua energia. Energia pura, limpa e perfeita no extracósmico mundo racional, o meta-universo, né? O supermundo, o mundo de origem dessa deformação racional. No astral superior, energia mediadora racional e no astral inferior, o campo eletromagnético. Tudo dá três. Então, dentro da áurea humana também é subdividida em três. Basicamente, tem a aura externa, que é elétrica, tem a aura interna, que é o combustível magnético, e tem o halo da glândula pineal, porque o habitante do mundo racional, puro, limpo e perfeito na sua origem, abusou do livre-arbítrio, materializou-se para sofrer as consequências do que fez para si mesmo. Então, na glândula pineal, essa é uma porção importantíssima da áurea. E na natureza, na evolução aqui embaixo, para a gente tomar consciência, também são três fases. Primeiro milênio, energia magnética. Segundo milênio, energia elétrica. Terceiro milênio, energia racional. Tudo na base do três. Quem gosta muito do triunvirato, do trino, é o professor Porfírio. Diga aí, Porfírio. Tem muita coisa envolvida no três. E aproveitando essa ideia e esta afirmativa, que todos já sabem que o mundo é tridimensional, não apenas o espaço. O espaço é uma dimensão em três vetores, x, y, z, como dizem lá os nossos eixos cartesianos. René Descartes é que postulou essas coisas todas para nós, e funciona muito bem. A geometria analítica, a ciência se utiliza muito bem disso. O espaço com três dimensões, mas o espaço, tempo e energia formam outras três dimensões e assim vai por diante, as três cores primárias, e a vida não poderia deixar de ser tridimensional. São três dimensões de vida e em 7 níveis. Essa é o que nós não sabíamos fazer sem a cultura racional, porque a cultura racional vai nos provar que essa tridimensionalidade ela já existe no mundo racional dos puros, limpos e perfeitos. Olha aí, puros, limpos e perfeitos. São três maneiras de se ver o absoluto. O absoluto é puro, limpo, perfeito. E observe que sempre que há a reunião de três grandezas, há uma outra grandeza. Por exemplo, muito simples na nossa geometria, que o cérebro acompanha muito bem, altura, largura e profundidade são três grandezas físicas que podem, ou coordenadas, que podemos traduzi-las, como uma única coordenada, que a gente é usado como coordenada cartesiana. É muito comum hoje, o GPS, por exemplo, dos nossos celulares, funciona assim, né? Ele pega as três coordenadas e vê a coordenada polar ou coordenada resultante daquelas três. Então, nós também vemos que as três dimensões podem ser expressas por uma única. As três coordenadas do espaço pode ser uma só. As três coordenadas da vida também podem ter uma só, na mesma razão de semelhança. Então, como nós temos três dimensões de vida, existe a dimensão do absoluto, que aí é que entra o conceito de racional, puro, limpo e perfeito. E toda a evolução cósmica, a transformação
do princípio de tudo, sempre foi feita nessa forma de 3 partes. Uns tantos habitantes do mundo racional que se extinguem em duas partes, que é, na planície, o princípio da água, o princípio da terra. Então temos aí 3 grandezas, que formam um corpo de energia que passa a ser o agente causador de todas as manifestações da vida, que é terno também, terno, de ternura, de 3 coisas, porque é a virtude do habitante do mundo racional, é a virtude da água e a virtude da terra. Então o corpo de energia racional que dá causa ao micróbio, que dá causa a tudo que acontece nesse mundo material, ele é triunvirato, ele tem uma grandeza de 3, não é mesmo? E então, toda a evolução cósmica narrada no livro Universo em Desencanto, podemos defini-la, isto para ajudar as pessoas a entenderem ou buscar entender um pouco esta forma de leitura. Tem horas que o racional superior fala de uma das 3 dimensões, da mesma maneira que falaríamos, por exemplo, das coordenadas, só para ilustrar a comparação, da coordenada na direção profundidade. Ou numa hora que ele fala só no sentido da altura, ou na hora que ele fala só no sentido do comprimento, largura e profundidade. Então ele fala horas numa dimensão das 3 e tem horas que ele fala na dimensão que é a resultante de todas. Então tem horas que ele fala da nossa evolução cósmica, para simplificar o objetivo do que eu gostaria de ilustrar meus ilustres iniciantes e meus futuros iniciantes, porque através disso é que muita gente vai se animar a ler o livro, certamente. Estamos falando de um assunto que está no livro, mas quem não conhece vai se animar a ler também por isso. É que, quando o racional superior prova e comprova que a nossa evolução cósmica vem de monstros para selvagens, e da pedra, e da instrução, e essa coisa toda, ele faz isso em 3 ciclos diferentes também. Porque existem os monstros que são formados na parte pura daquela planície que vinha se transformando. Isto é apenas uma referência no livro, que é o 4º degrau. No 4º degrau são formados os corpos, uma longa eternidade para a formação dos corpos, que não deixam de ser monstros, porque é a primeira vez que eles são formados, mas numa parte pura. Não há uma deformação acentuada. A deformação acentuada vem depois de alguns degraus da evolução cósmica, ou degeneração cósmica, melhor dizendo, em que perde-se a eternidade, deixaram de ser eternos e passaram a ser aparelhos de reprodução. Então esses aparelhos de reprodução, eles começam a ser formados como monstros novamente, como um reflexo da primeira dimensão de vida. A primeira dimensão de vida é de monstros numa parte pura. A segunda dimensão de vida começa com monstros, que são os aparelhos reprodutores ainda de uma forma muito primária e rudimentar. São os aparelhos reprodutores na matéria. Então é um segundo ciclo de vida. E um terceiro ciclo de vida da matéria é depois da queda do alfabeto astrológico, e que na 19º ou 20º degrau, para quem está com o livro na mão, que ele fala das novas criações, novos entendimentos, que ali então começa um novo ciclo de monstros, monstros da vida da matéria. Então, quando ler o livro e começar a ler este livro Universo em Desencanto, que ele usar a palavra monstros, selvagens, civilizados, até chegar à fase civilizados, todas essas fases, todas essas mudanças, procure analisar o contexto, se é na primeira dimensão, que ainda é pureza, que é eterno, se é na segunda dimensão, que é onde começa a haver a reprodução de aparelhos, ou se é na terceira dimensão, aonde começa então a gente a usar pensamento, imaginação e o raciocínio. Me diz uma coisa, Porfírio, então quer dizer que existiam os monstros que eram eternos, é isso? E depois havia reprodução e nasciam e já exatamente, que o mundo ainda não era tridimensional, fisicamente falando. Era Sim. outro mundo, outra forma de ser. Então os monstros... A matéria não existia da forma que existe. Que nasceram do chão eram eternos, isso? Perfeitamente, mas como monstrinhos. Monstrinhos. Aí houve a reprodução desses monstrinhos porque eles eram aparelhos de reprodução, não é isso? Quando entra aparelho de reprodução na 17º degrau, que ele fala novas criações,
Nova geração. Até a 16ª, até eram eternos, e aí Aham. começa a reprodução. Eles começam a se reproduzir novamente como monstros. Sim. O princípio da evolução de um novo ciclo, dimensional, ainda é 2. Quando há a extinção do alfabeto de astrologia, aí entra aqui o terceiro, aí sim, o terceiro mundo denso, material, como dizem nossos amigos kardecistas, da gnose, etc., que ele fala que o mundo da matéria é um mundo pesado. E em cada ciclo desse que foi descendo, que o raciocínio foi descendo, o raciocínio é sempre o mesmo, porque ele é eterno. E ele é o dono dessas transformações. Na primeira dimensão, na segunda dimensão e na terceira dimensão, que é a matéria. O raciocínio, então, é a alma da vida eterna, não é isso? O raciocínio é a alma da vida eterna, é o elo da raiz, é a raiz da fecundação universal. O raciocínio é a raiz da fecundação universal, na primeira, na segunda e na terceira dimensão, desses ciclos cósmicos, que o racional superior fala de todos. E quando ele fala objetivamente do nosso ciclo, que é a vida da matéria, ele já está se referindo àquilo que a ciência mais ou menos pode identificar, a nossa ciência odierna. Não a ciência do astral, que é outro tipo de ciência, que é outro nível de conhecimento. Então, é interessante esse realce e esclarecimento para as pessoas que vão ler e que já estão lendo, que o conceito de monstrinho, em que sentido? Do aparelho reprodutor? Dos primitivos que nasceram do chão, do princípio da água e da terra? Ou daqueles que saíram das pedras, que saíram das pedras para se reproduzir dentro da vida material? Aí sim, a vida material é 3 dimensões e é pesada. Mas sempre a primeira dimensão era tridimensional, a segunda dimensão também tridimensional e a terceira também tridimensional, completando o ciclo. Por isso que na vida da matéria nós temos o primeiro, segundo e terceiro milênio da vida da matéria. Nós temos o primeiro, segundo e terceiro milênio da vida de reprodução, de aparelhos. E temos o primeiro, segundo e terceiro milênios da vida eterna. E temos o antes de ser, onde tudo se reúne o absoluto. E aí é que a gente vai começar a entender que o nosso verdadeiro lugar não é aqui. Esse é o lugar mais pesado que a gente poderia achar para viver. Tem lugares bem melhores para se viver. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, particularmente, só entre você e o microfone. 4º degrau, formação de monstros. A gente está acostumado com isso desde o primeiro volume. 16º degrau, formação, começou a reprodução. 17º. 17º, isso. E a parte da queda de astrologia em relação aos degraus, tem uma Seria 19ª, referência? 19ª. Seria. No meu primário entendimento, é onde os primeiros passos que aqui estão, 20º degrau, então a queda foi na 19ª. Porque 18ª, 19ª. cultura racional é metafísica. Exatamente esse sentido. Cosmogonia, metafísica. Então é uma coisa que a gente não está, a gente vai lendo, vai estudando, vai meditando e vai juntando as pecinhas. Aí você colocou um assunto bastante vasto, importantíssimo, mas essa questão dos degraus valia a pena ter perguntado. Valeu. E é importante as pessoas perceberem essa conotação, porque o livro Universo em Desencanto é universo em desencanto. Não é vida da matéria em desencanto. Nós, por sermos pequenos, estarmos no fundo do poço, vamos dizer assim, é que nos sentimos como se fôssemos os mais importantes, quando, na verdade, nós estamos bem lá no fundo. Então, é importante saber que o livro se refere não é só a esta nossa vidinha, mas sim, não é só a vida da matéria, muito antes. E o princípio é de energia. Por isso que todo antes de ser é energia. E o corpo de energia das 3 fontes, que o racional nos mostra, é aonde está materializado aquele habitante do mundo racional em forma de máquina do raciocínio, que a máquina do raciocínio é uma máquina de energia, que vai formar no terceiro ciclo da vida material, aí sim, a glândula pineal, aonde o ser humano passa a receber a instrução, porque passamos uma fase sem instrução, na glândula pineal, que é aquela fase do homem das pedras, da vida das pedras. A instrução que vem para a glândula pineal. Antes não havia, porque não havia dia, não havia noite. Então a glândula pineal não tinha instrução. Como ele diz, no 19º degrau, ainda não havia, que completou, né, a vegetação completamente modificada, e aqui Já acabou, existia então. dia e noite. Isso, e nós vamos ficar devendo mais algumas explicações disso para próximos vídeos, porque o nosso tempo acabou, mas foi bom, né? Como diz o outro, o tempo passou rápido e vai ser bom
não foi? É assim que acaba o nosso tempo. Oswaldo. No 20º, novas criações, novos entendimentos, já se entendiam regularmente, e no 21º, neste progresso, foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. De E volta ao mundo racional, que é o 21º. 20º é que era a história da civilização. Exatamente. E o tempo acabou, mas vamos ter mais programas. Hoje estamos gravando o último da série, mas logo, logo a gente estará de volta com mais programas. Obrigado pela sua atenção. Dê um like se você gostou e aguarde que vem mais programas. Muito obrigado pela sua atenção. Salve.